Boa tarde. Boa tarde, podem dizer se o som está bom, por favor? Ok, obrigada, obrigada. Obrigada, então vou começar. Vou só esperar um minutinho. Normalmente o Instagram demora um pouco a avisar, mas queria só saber se o som estava bom, se a imagem também, para não estar a falar e vocês não estarem a entender. Ok, então, como aqui a Telma já me disse que o som está bom, por isso eu vou começar. Já esperei um bocadinho. À medida que o tempo vai passando, o Instagram vai dizendo também a outras pessoas que eu estou online. Ele há de dizer agora e ao fim de 10 minutos, penso eu. Ainda não sei muito bem. Pronto, é só então, o som está tudo bem, a imagem também, para eu iniciar então a live. Ok, obrigada Marco. Então vou iniciar a live e o tema de hoje é sobre motivação. E quero perguntar-vos, as pessoas que estão aqui a ouvir-me, se já vos aconteceu não terem motivação para atingir os vossos objetivos. Já aconteceu isso? Acredito, lá está. Quem esteja a ver esta live, que a resposta deve ser sim. Obrigada, muito obrigada pela interação. Pois, dá vontade de chorar de não ter motivação, não é? Sim, é verdade, é verdade. E provavelmente vocês estão com uma ideia errada da motivação e é isso que eu vos vou perguntar a seguir. Pronto, eu iniciei com esta pergunta, que normalmente inicio sempre com uma pergunta relacionada ao tema e é um pouco para vos provocar, porque eu sei, se vocês estiverem a ver a live, vocês realmente têm dificuldade no tema que eu estou a falar, não é? E a pergunta que eu faço a seguir é: o que é para vocês a motivação? Para vocês a motivação é aquele gás, aquela pica para fazer as coisas? Isto é, a motivação para vocês é não ter preguiça, por exemplo? Será que é isso? Porque, não sei, porque tem um delay, não é? Eu faço a pergunta só ao fim de quase um minuto é que eu vejo a resposta e então não sei muito bem o que estão a pensar, mas acredito que devam estar a pensar, se calhar, eu penso que quando eu estou motivada eu não tenho preguiça e então a motivação é isso, é não ter preguiça e é aquela pica para fazer aquilo que eu quero. Será que é isso a motivação? Vou esperar um bocadinho. Portanto, a motivação não é essa pica. Muitas pessoas acabam por confundir essa vontade, essa pica de fazer aquela tarefa, seja o que for, com a motivação de ter um motivo para agir. E a motivação é isso mesmo. É nós termos um motivo para agir. E muitas vezes as pessoas acabam por aquilo é frases motivacionais, portanto, aquelas frases não é propriamente para deixar de fazer com que tenhas preguiça. Não é essa a intenção, porque a motivação não é isso. A motivação é teres um motivo para conseguires agir e não propriamente tu deixares de ter preguiça. Portanto, não é o facto de tu teres motivação que vai fazer com que tu agora deixes de ter preguiça para fazeres as coisas. Porque a preguiça é uma emoção que está dentro de nós, porque, como eu já disse em várias lives, eu falo sobre o cérebro, falo muito sobre o cérebro, não é? E uma das coisas que eu disse foi que o cérebro ele é orientado para poupar energia, então ele vai fazer de tudo para poupar energia, para ficar na zona da acomodação, no comodismo, de não fazer nada, da zona conhecida, porque o desconhecido traz muito gasto de energia e então lá está, é isso que o cérebro faz sempre, por isso essa preguiça é uma emoção normal do ser humano e a motivação não é a deixar de ter a preguiça, é ter um motivo para agir. Claro que se a pessoa tiver esse motivo para agir, a preguiça será menor que a própria motivação, não é? Mas não é propriamente, há muita gente que pensa, a motivação é deixar, eu não estou motivada, então não vou fazer. Não é isso, está bem? E eu estou a começar, eu já fiz algumas lives, vocês viram aqui no meu perfil, que fiz sobre vários temas, já acerca da mente, já fiz sobre o perfeccionismo, sobre dizer não, já fiz sobre vários temas. E este tema aqui
é o primeiro tema acerca do meu programa Voar. O que é que isto significa? Que o programa Voar tem uma sigla e cada sigla tem um significado. E o V é de vontade de motivação. Não aquela pica, como eu disse, mas sim de motivação. De vocês terem um motivo para agir, está bem? Então eu vou iniciar umas lives que vão ter, cada letra significa algo do meu programa, e esta letra da vontade, da motivação, é a principal para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos, que é isso que eu tenho dentro do meu programa, seja, portanto, ter uma melhor versão de si mesmo, seja o que for, temos que ter então a motivação, que eu já expliquei agora, olá, boa tarde, que já expliquei agora mesmo, que a motivação não é essa pica, esse gás para fazer as coisas, e sim o motivo para agir, é isso que é a motivação, e é disso que nós vamos falar, está bem? E eu, normalmente, como eu já vos tenho dito, acabo sempre por dar exemplos pessoais do que aconteceu comigo, normalmente assim. Como eu segui esta área, eu procurei esta área pessoalmente porque tinha esses problemas. E então, o que é que aconteceu? Eu já tinha dito várias vezes que na questão do perfeccionismo, então já me aconteceu a mim, por isso eu estou a falar sobre isso. Até posso trazer um tema que por acaso não me aconteceu a mim, mas até agora tem acontecido. E algo que me marcou imenso, e normalmente eu acabo por explicar com exemplos pessoais porque é muito mais fácil de vocês entenderem do que de trazer definições. Eu própria já disse que as definições para mim até são complicadas, portanto é assim, é muito mais simples eu trazer algum exemplo e vocês provavelmente até podem ter passado por isso. Eu achei muito engraçado uma vez quando estive com uma cliente e ela dizer-me que ela não conseguia decorar definições e que o professor até ficou chateado com ela, e eu identifiquei-me imenso por isso. Acredito que algum exemplo pessoal que eu possa dizer, vocês possam identificar e vão entender melhor, está bem? E então, lá está, eu às vezes tento falar um bocadinho mais devagar, porque eu sei que tenho pessoas internacionais a assistir-me e elas dizem que não conseguem perceber muito bem, porque eu já falo assim um bocadinho rápido, então é um pouco difícil. Então, de vez em quando, eu reduzo a velocidade da minha fala. Então, como eu estava a dizer, eu trago os exemplos pessoais para vocês entenderem melhor aquilo que se passa e como é que vocês podem entender melhor o tema que eu trago para vocês. E quando eu era pequenina, para aí aos 11 anos, no quinto ano, no quinto ano, o que é que aconteceu? Eu estava na escola, normal, pronto, e eu vivia com a minha tia e ela nunca ligou muito às notas. O que ela queria era que eu me portasse bem em casa, fizesse as coisas da casa, ajudasse a limpar, e ela nunca teve muito aquele interesse, será que tens boas notas, não tens? Nunca houve esse interesse, porque na cultura dela e na família, portanto, dos meus avós e assim, era muito mais importante o campo e a casa estar cuidada e não tanto essa parte dos estudos. Então, como nunca fez muito parte da vida dela, ela também não se preocupava muito comigo. Então, eu estava, quem sabe, o quinto ano acaba por ser assim um pouco uma grande diferença entre a primária, e então é algo assim um pouco assustador. E eu lembro-me que, eu vivia a minha vida normal, eu não estudava, e depois, no final do primeiro período, fui ver a pauta. E depois, quando vi a pauta, o que é que aconteceu? Tive uma surpresa má, em que eu fiquei um bocadinho frustrada, não é? Porque olhei para a pauta e vi assim, eu estou cozida, se continuar assim estou cozida, vou chumbar. Porquê? Porque tinha 3 negativas e eram aquelas principais. Então, se eu tivesse aquelas negativas, portanto, só de ter 3 já chumbo, não é? Mas até eram aquelas principais, português, matemática e inglês. E então, não, eu não quero isto. Então, o que é que aconteceu? Eu arranjei motivação pela dor. E é isso que vocês vão perceber ao longo da live, não é? Eu acabo por trazer os exemplos pessoais para vocês entenderem melhor. Mas naquele momento eu tive uma motivação para agir de outra forma, mas foi pela dor. Portanto, não era porque vi um motivo bom para agir, mas sim porque eu queria fugir de algo mau, eu não queria voltar a repetir o ano. E depois eu lembro-me que nessa altura fui para uma escola nova, então eu não tinha amigas, e então o que é que aconteceu? Eu via umas meninas que gostava de ser amiga delas e via as notas delas, elas são tão inteligentes, também quero ser como elas. Então, quando eu entrei no quinto ano, não tinha nenhuma referência, a minha família acabava por não puxar tanto por mim, então estava tudo bem. Eu chegava a casa e ia fazer aquilo que mais gostava, que era ver televisão. Era isso que eu mais gostava, assim, uma criança gosta de brincar, e como não tinha rédeas, não é? Acabava por fazer o que eu quisesse.
Só que depois, eu quando olhei para aquilo foi tão impactante, aquela pauta foi tão impactante para mim que me motivou de forma negativa, não é? A agir de outra forma. Portanto, houve a motivação pelas notas más do género, eu assim estou mesmo cozida, vou chumbar, não quero. E então houve essa motivação pela dor e também a motivação pelo prazer de, eu, se for tão inteligente como aquelas meninas, pode ser que eu fique amiga delas. Então, lá está, é isto que eu vos trago nas lives, os exemplos pessoais servem para vocês entenderem. Portanto, naquele exemplo que aconteceu comigo quando eu era pequenina, aconteceu que eu tive motivação para agir de outra forma, de acordo com a dor e com o prazer. Há muita gente que apenas basta a dor e há muita gente que apenas basta o prazer. E é isso que vamos ver através do sistema de dopamina, que é isso que vamos ver através desse sistema. E então, como eu estava a dizer, estão a tocar a campainha. Mas o meu namorado depois já há de lá. Pronto, como eu estava a dizer, existe esse sistema pela dor e pelo prazer. E então, eu quando falar sobre o sistema da dopamina, porque eu perguntei-vos se por acaso queriam saber acerca desse sistema e vocês disseram que sim, e como eu venho da área das ciências, eu gosto muito sempre de introduzir a neurociência aqui a uma explicação, mas de forma muito simples, por isso não comecem já a assustar-se, porque vai ser algo muito interessante e eu vou explicar de forma muito simples e depois vocês vão me dizer se perceberam ou não, está bem? Então, como eu estava a dizer, eu naquele momento, eu tive uma motivação para agir pela dor, porque eu não queria chumbar e depois pelo prazer, porque eu queria ter aquelas amigas também inteligentes. E assim, não quero ser burra, era o que estava na minha cabeça. E então, a partir desse momento, obrigada pela interação, obrigada, porque ao interagirem, a live vai ficar disponível para mais pessoas, então obrigada pela interação. E lá está, houve aquela motivação para mim e a partir desse momento eu tornei-me uma pessoa disciplinada. Então, nesse momento eu fiquei disciplinada, então a partir daí comecei a estudava sempre que conseguia, eu estudava para os testes, portanto era aquela menina estudiosa e esforçada. Enquanto eu olhava, portanto, na sala de aula, tentava estar atenta, porque aí às vezes era um bocadinho distraída, mas sempre que chegava a casa eu era esforçada e estudava bastante para os testes. E foi assim para o resto da vida, não é? E depois, mas na universidade eu comecei-me a perceber de algo que ainda não me tinha percebido. Eu não sei se aconteceu convosco, mas vocês, quem tiver a minha idade, sabe que normalmente já tem internet em casa, mas eu infelizmente não tinha. Então eu tinha que me safar com 500 megas. O que é que acontecia? Eu sempre que estava a estudar, eu ficava com pouca motivação. Eu assim, mas não consigo, não sei porque é que estou a fazer isto é uma seca, demanda muito esforço, existe muito esforço para fazer aquilo. E então, se não há uma motivação muito concreta, porque assim, desde pequenina, desde aquele episódio que eu agora contei-vos, eu fiquei com aquela motivação de, não quero ser burra, então era só isso que estava na minha mente. Então, basicamente, eu tinha que me esforçar para não ter mais notas, mas não havia uma motivação muito forte por trás. Portanto, porquê que eu não quero isso, não é? Então, quando a dificuldade aumentou, na universidade o volume de matéria é muito superior, e então, quando a dificuldade aumentou, o desânimo era superior, porque não havia aquela motivação tão forte que sustentasse isso. Porque será que é isto que eu quero? Porquê é que eu quero isto? Não é? Não havia aquele motivo para a ação tão forte que sustentasse isso. Então eu estava a estudar e apetecia-me ir até ao telemóvel, por isso é que eu disse, ainda bem que não tinha internet, por isso é que eu comecei a dizer isso, porque caso tivesse, se calhar distraía muito mais, por isso eu só tinha 500 megas, tinha que me safar para o resto do mês. Então evitava ao máximo, porque eu não tinha internet para conseguir ir. Até há males, bem por bens, por isso lá está, esse foi um mal que vai por bem. E isto para vos dizer que por trás deste segundo exemplo, aquela motivação que era suficiente para mim no 5º ano, já não era suficiente para mim na universidade. Não é que eu estudasse, eu estudava, mas era muito mais esforçado. E como é que eu vi essa comparação? Foi agora quando eu mudei de carreira, comecei a estudar a área do cérebro e do coaching e todos os temas que eu trago aqui para vocês, e eu percebi que eu conseguia estar horas a estudar. Eu só não posso fazer isso porque eu agora já não sou estudante o tempo inteiro, agora sou trabalhadora estudante. Eu atendo os meus clientes, faço conteúdo aqui para o Instagram, então uma empreendedora tem sempre muita coisa para fazer e lá está.
não posso fazer isso de estar horas a estudar devido aos compromissos que eu tenho, as contas a pagar, etc. Mas se eu pudesse, eu estaria. Porquê? Porque a minha motivação agora é muito forte. Eu sei perfeitamente porque é que eu quero estudar aquilo. Por exemplo, quando eu iniciei esta área era para mudar-me a mim, porque eu queria mudar a pessoa que eu era. Como eu disse, eu trago sempre exemplos pessoais porque realmente me aconteceram. Então, se me aconteceram, eu tinha que mudar de alguma forma. E eu comecei esta área para me mudar a mim. Então, eu tinha uma motivação muito forte que era para me mudar a mim própria, tá? Depois, a partir daí, começou a ser as motivações de querer mudar os clientes, de querer fazer lives, querer ter uma boa prestação aqui nas lives, e tudo isso começaram a somar grandes motivações para mim. E é isso que é a motivação. Vocês conseguiram perceber que não é aquele gás, aquela chama que está no corpo. Não é isso. É terem um motivo para agir. É vocês refletirem e perceberem qual é que é o motivo para vocês agirem, está bem? E nisso mesmo eu começo sempre, lá está, a contextualizar e a dizer um exemplo pessoal ou algum exemplo de alguém para vocês entenderem melhor. E depois começo aí então a dar o conteúdo do que faz parte deste tema, está bem? Então, a primeira coisa para conseguirmos ter essa motivação é realmente cuidarmos e sabermos mais sobre o nosso autoconhecimento e sabermos quem nós somos, a nossa identidade. Provavelmente vocês já ouviram falar, porque sempre que há uma pessoa que fala sobre desenvolvimento pessoal, fala sobre o nosso ser, porque nós temos que ser uma pessoa diferente para conseguirmos atingir objetivos diferentes. Eu falo bastante vezes deste exemplo. Se eu quero ter muito dinheiro, eu preciso de ser rica primeiro, porque se eu continuar com crenças de pobreza, eu não vou conseguir sustentar esse dinheiro nas minhas mãos. Então eu preciso de saber a minha identidade para conseguir melhorá-la e ter outras coisas que eu quero. E o mesmo aqui na motivação. Para eu estar motivada, eu tenho que saber o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Então isso é muito importante. Saber a nossa identidade, saber os nossos valores, quais são as características principais, é algo muito importante para conseguirmos ter motivação. Porque se eu não souber daquilo que eu gosto, como é que eu vou ter motivação? Se eu nem sequer sei, à medida que eu me vou movimentando nesta área, eu começo a ter cada vez mais motivação. Porquê? Porque a minha identidade está cada vez mais esclarecida para mim, porque não é preciso estar esclarecida para o outro, é para ti, é que deve estar esclarecida. E ela faz com que, para além de aumentar a motivação, vai aumentar muito a facilidade no poder de decisão. E eu, por exemplo, era uma pessoa super indecisa, e isso porque não sabia quem era, não sabia a minha identidade. A partir do momento em que vocês sabem a vossa identidade, é muito mais fácil decidirem. Por exemplo, imaginem, vocês são pessoas que têm o valor da paz, têm aquele valor da paz, enquanto que há outra colega no trabalho que não tem tanto esse valor da paz e tem mais o valor da autoridade. Eu estou a dar este exemplo porque aconteceu com uma cliente em que ela me contou: eu precisava de fazer uns processos para subir de carreira dentro da profissão. Mas isso iria tirar-me paz. Não é o processo de subir de carreira, mas sim o facto de subir de carreira, não o próprio processo. Porquê? Porque nós, ao subirmos de patamar, acabamos por aumentar o grau económico, não é? E logo aumentamos as responsabilidades e acabamos por tirar um pouco da paz da pessoa. Então, é que essa pessoa que sabia que tinha o valor da paz muito alto, ela decidiu não fazer esse processo porque sabia que ia tirar a paz dela. Enquanto que outra colega que tem o valor da autoridade superior prefere passar por isso porque o valor da paz não é assim tão alto. Ela prefere ter a autoridade. Então, ela não se importa e tem essa autoridade. Ok? E então, lá está, para vocês verem a grande diferença entre uma pessoa saber os seus valores ou não. Ela, quando está perante aquela situação, ela nem gasta muita energia, ela decide logo. Eu também, quando for para comprar a minha cama, foi em 31. Agora é tão cara e eu queria antes aquela madeira e não aquela. E então, lá está. Porquê? Porque eu não tinha noção da minha identidade, dos meus valores. Ok, não há problema, vai esta. E a partir do momento em que vocês definem a vossa identidade, é muito mais fácil decidirem e terem motivação, porque vocês sabem aquilo que gostam e aquilo que não gostam, ok? Essa é a principal coisa, é vocês saberem bem sobre vocês mesmos, do autoconhecimento. A importância do autoconhecimento é imensa, por isso ela tinha que estar aqui. Ela basicamente está em quase todas as lives,
É muito importante vocês conhecerem-se para quase tudo o que eu possa falar, está bem? É saberem quem são e quais são, ou qual é o vosso propósito, o que é que vocês querem, aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês querem, está bem? Esse é dos principais temas para vocês conseguirem... Obrigada, Telma, obrigada. Esse é dos principais temas para vocês conseguirem ter motivação. E como eu volto a repetir que a motivação é um motivo para agir e não aquele gás, aquela vontade, aquela coisa de agora não tenho mais preguiça e vou fazer. Não, é vocês terem um motivo para agir. E eu já vou explicar melhor através do sistema da dopamina. Eu, antes de continuar, peço que vocês mandem a live para mais gente, para verem a live. Agradecia, muito obrigada. E vou então continuar. Muito obrigada pela vossa interação e pelos vossos comentários. Como eu estava a dizer, então a missão e o propósito e a identidade é algo muito importante para vocês conseguirem ter uma boa motivação, terem o vosso motivo para agir, não é? E depois, então agora vou entrar no sistema da dopamina, está bem? O que é a dopamina? Será que vocês sabem o que é a dopamina? Vamos ver se vocês sabem o que é a dopamina. Será que alguém sabe? Portanto, a dopamina é uma hormona. É uma hormona que nós temos no nosso corpo, um neurotransmissor que vai aumentar conforme a procura do prazer. Houve muita confusão acerca desta hormona, em que as pessoas pensavam que ele aumentava por causa da pessoa sentir prazer, mas não é isso. Ela aumenta devido à pessoa procurar esse prazer, está bem? E eu já vou explicar isso melhor. Portanto, como eu disse, a dopamina é uma hormona, um neurotransmissor, que está presente no sistema de recompensa, ok? Como é que eu vou explicar isto de uma forma mais simples? Ela é como se fosse umas bolinhas, imaginem, nós no nosso corpo temos várias hormonas, temos diversas, e imaginem que elas são umas bolinhas. E a dopamina é uma bolinha azul, que é produzida nos neurónios no cérebro. E quando ela é produzida, vai ser enviada para vários sítios do corpo. E lá está, é como se fosse uma bolinha mensageira. As hormonas são o quê? São bolinhas mensageiras no nosso corpo. Elas levam uma mensagem que aquele local que a produziu quer mandar para o outro. Por exemplo, eu tenho o meu cérebro, vai produzir a dopamina, produz bolinhas azuis, que vai dar informação, essas bolinhas azuis vão pela corrente sanguínea e dão informação às outras células para se mexerem de outra forma, ok? Olá, boa tarde, boa tarde. É isso que é... Obrigada. É isso que é a dopamina de forma muito simples, está bem? Claro que de forma mais complexa, então o neurotransmissor é uma hormona, mas de forma muito simples é isso mesmo. É vocês pensarem em bolinhas que nós temos no nosso corpo que vão dar mensagens, elas dão mensagens a outros órgãos, a outras células, ok? E o que é que acontece? A dopamina está então responsável pela captura do prazer. E como é que eu vos vou explicar isso? Já expliquei através de um exemplo pessoal e agora vou explicar através de um artigo científico. Olá, boa tarde, boa tarde. E que foi através de uma experiência com macaquinhos, com macacos. O que é que os cientistas fizeram? Eles ensinaram os macacos a ficarem sentados. Não sei se vocês já viram alguma experiência científica, mas esta experiência vocês vão perceber completamente e não sei se já viram, eu já tinha visto na televisão, achava muito giro como é que os cientistas conseguiam ensinar tanta coisa aos macacos, mas eles conseguem aprender. Então, os cientistas ensinaram aos macacos para ficarem sentados numa cadeira, ficarem sentadinhos. Depois, mostraram um biberão para o macaco que tinha sumo. Então mostraram esse biberão para o macaquinho e deram-lhes esse biberão com sumo. Portanto, é óbvio que nós humanos gostamos de sumo, os animais também gostam, de certeza, e eles gostam mesmo muito. Tudo o que é doce é bastante viciante para qualquer ser humano, animal, qualquer animal gosta de coisas doces, seja racional ou irracional, está bem? Então, eles adoraram, os cientistas deram o biberão com o sumo e eles adoraram. O que é que acontece? Eles ensinaram-lhes o seguinte: sempre que houvesse uma luz, eles tinham que clicar num botão 10 vezes para conseguir ganhar esse biberão. Então era isto que eles tinham que fazer e eles ensinaram os macacos a fazer isto. Então eles iam clicar no botão para ganhar o biberão. E porquê é que eles clicavam no botão?
por causa da luz, ok? Tudo era um sistema, eles ensinaram os macaquinhos a fazer isto, está bem? E o que é que fizeram? Ensinaram e depois colocaram os elétrodos na cabeça. E então, para ver a quantidade de dopamina que estava presente na cabeça deles, está bem? E depois eles fizeram o processo normal, acenderam a luz, os macaquinhos clicaram 10 vezes e apareceu o biberão com o sumo. Eles beberam. E o que é que eles descobriram? Eles descobriram que a dopamina, que é responsável para nós procurarmos o prazer, é isso que eu vou dizer, aumentava quando a luz ligava. E foi aí que eles descobriram, não sei se vocês por acaso já ouviram falar sobre a dopamina e se achavam que estava associado ao próprio prazer. Ah, a pessoa tem dopamina porque está a ter prazer. Não, ela tem dopamina, aumenta a dopamina porque ela sabe que vai ter prazer, entendem? E isto está relacionado à motivação, ok? Então, foi isso que aconteceu. Eles clicaram no botão, quando, lá está, aumentava a dopamina assim que a luz ligava. Portanto, isso eles viram através de um gráfico, até podia ter trazido o gráfico para vocês verem, mas aumentava a dopamina no momento em que a luz ligava. E o que é que isto significa? É isso que eu quero que agora vocês esperem um bocadinho, porque vocês agora já vão perceber o que é que isto significa. Depois eles bebiam o sumo, está tudo bem, e os cientistas comprovaram então que a nossa dopamina aumenta de acordo com a procura do prazer, ok? Então é muito importante nós sabermos que vem um prazer ou vem uma recompensa após o nosso esforço. É isto que eu vos quero dizer, muito, muito importante na live, vocês entenderem através deste estudo científico que nós só conseguimos ter um comportamento porque vai haver uma recompensa. Portanto, nós só conseguimos ter um esforço porque vai haver uma recompensa. Nós somos assim meio egoístas, mas é verdade. Nós queremos fazer aquele comportamento porque vamos ter uma recompensa. Foi o que aconteceu aos macaquinhos. Eles não iam estar a apertar o botão ou a clicar no botão só porque sim. Eles clicavam no botão porque sabiam que iriam ganhar o sumo. Está bem? Então, agora eu vou fazer várias analogias para vocês entenderem o que é que acontece. O que é para vocês a luz deste artigo? É isto que eu quero que vocês reflitam. Por isso é que eu trouxe este artigo para vocês. Porque é assim, porque é que eu estou a falar da dopamina? Porque é o nosso corpo, não é? Nós somos corpo, mente e espírito. E eu aqui falo bastante sobre o corpo e sobre a mente. Como eu vos disse há umas histórias atrás, acho que foi há 2 dias atrás nas histórias, eu disse o quanto fazer o básico como alimentar-me bem, dormir bem, beber água de quantidades suficientes e fazer exercício físico aumentou a minha energia. Portanto, o quanto é importante fazer o básico para que nós conseguirmos ter energia, para conseguirmos agir e conseguirmos fazer as coisas e deixar de ter aquela preguiça porque não temos energia e alterando estas coisas mais simples, é assim, elas não são fáceis, mas são simples porque é algo que nós todos devemos fazer para aumentar a nossa energia. Porquê? Porque se o nosso corpo não estiver bem alimentado, não estiver bem, ele não vai ter tanta energia para atingirmos os nossos objetivos. E esta live de hoje é sobre o quê? Sobre nós termos motivação, seja ela a nível de reflexão, que foi o que eu expliquei agora. Eu expliquei que a pessoa, quanto mais sabe sobre ela e sobre o que ela quer, ela vai refletir sobre as coisas, sobre a motivação, e cada vez a motivação aumenta de acordo com a reflexão daquilo que ela sabe sobre si, sobre o seu autoconhecimento, sobre aquilo que ela quer. Então ela vai querer aquele objetivo de acordo com a reflexão. Portanto, muito na parte da mente. Mas depois é preciso nós também termos energia física, não é? Por isso é que eu falo tanto do corpo como a mente. E eu estou a fazer este parênteses para vocês explicarem porque é que eu estou a falar da dopamina. Porque a dopamina é algo físico que está no nosso corpo e dá para nós conseguirmos mexer com essa dopamina a nosso benefício, ok? Por isso é que eu estou a falar sobre isso. Por exemplo, uma pessoa que está muito triste, está num processo depressivo, como uma depressão, ela até pode fazer psicologia e faz aquele processo de reflexão, que é isso que eu há bocadinho estava a falar, né? Nossa mente trabalha bastante bem, só que se ela estiver neuroquimicamente debilitada, o que é que isto significa? Se ela tiver serotonina muito em baixo, por mais que ela até faça psicologia, ela não consegue sair daquele sítio. Porquê? Porque ela precisa de algum recurso, entendem? Porque ela precisa de se restabelecer a nível físico, porque ela precisa daquela serotonina. Por isso é que eu estou a falar da dopamina. Como é que nós aqui podemos ter o conhecimento e fazer alguma coisa a nosso favor, de acordo com esse conhecimento, em que falamos sobre a mente, como é que nós vamos
treinar a nossa mente para termos mais motivação. Pensem lá, acabei de dizer, eu treino a minha mente para ter mais motivação se eu souber aquilo que é importante para mim. Portanto, se eu tiver o meu autoconhecimento, eu estou a treinar a minha mente para isso. Depois, como é que eu treino a minha mente para conseguir atingir os meus objetivos? Um dos caminhos é aumentar a minha energia e através disso podemos, como eu disse há pouco, fazer exercício físico, boa alimentação, etc. E outro caminho é aquilo que eu vos vou explicar daqui a pouco, está bem? Então, como eu estava a dizer, o que é para vocês a vossa luz? Que era para o macaquinho, não é? Para o macaquinho, aquilo era, quando acendia a luz, era quando a dopamina aumentava. E quando a dopamina aumenta, é aquela força que nós temos para conseguir ter o esforço que vem a seguir para conseguirmos ter a recompensa, entendem? E é por isso que a dopamina aumenta naquele momento, quando a luz acende, aumenta, que é para a pessoa ter força para conseguir lidar com aquele esforço. Porque, como eu disse no início da live, o nosso cérebro não gosta de gastar energia. Então, se há um esforço, ele não quer ir, não é? Então, o aumento da dopamina serve para a pessoa conseguir se movimentar e ultrapassar aquele esforço para depois ter a recompensa, ok? Então, para o macaquinho, aquela luz iria aumentar a dopamina. Então, a minha pergunta é, para vocês, qual é a vossa luz? O que é que será que vos vai motivar a ter um esforço para atingir a recompensa? Portanto, é fazerem uma analogia para cada um dos tópicos do estudo científico. Então, temos a luz, não é? Que é o que eu estou a dizer da motivação. Depois, aqui o botão, o esforço, não é? Imagina, não sei o que é que vocês... Qual é o vosso objetivo, qual é a vossa meta, mas vocês querem passar num teste ou não sei qual é. Vocês estão a fazer um esforço, portanto, aquele clicar do botão do macaquinho é esse esforço que era para ele, para a pessoa que está aqui a ver-me e que quer atingir alguma coisa, é trabalhar, é estudar, portanto, é fazer alguma coisa, é algum esforço que vocês já devem saber. Essa deve ser a pergunta mais fácil para vocês. Qual é que é o vosso botão? Acredito que essa é a mais fácil de responder, ou é trabalhar, ou é estudar. E agora, depois, a recompensa também é muito importante saberem qual é a vossa recompensa. Porque, por exemplo, que era aquilo que eu estava a explicar há bocadinho, eu vou sempre fazer ligações para vocês entenderem ainda melhor. Eu há pouco estava a explicar, eu tinha motivação para estudar porque eu não queria ser burra, mas era uma motivação muito pequenina para a quantidade de esforço que eu tinha que superar na universidade. Porquê? Porque era muito, muito mais esforço do que até àquela altura. Então, a motivação tinha que ser muito superior devido a esse esforço. Então, neste momento, eu tenho uma carga de estudo bastante alta, mas a minha motivação também é muito alta. Porquê? Porque eu tenho uma recompensa na minha mente bastante alta. Portanto, qual é a vossa recompensa ou qual é o vosso sumo do macaquinho? Portanto, o macaquinho era o sumo de laranja, não é? Penso que sim, era sumo de laranja e penso que era. Sim, e para vocês, qual é o vosso sumo? Qual é a situação que vos faz querer mesmo aquilo, entendem? É muito importante vocês refletirem de acordo com estas analogias. É muito mais simples vocês perceberem qual é o vosso botão, o vosso esforço, o sumo, portanto, qual é a vossa recompensa, o que é que vocês vão obter a partir do esforço que estão a fazer, está bem? E qual é a vossa luz. E aqui o que é a luz? E é isso que eu vou explicar um bocadinho melhor. A luz é tudo, pode ser uma live, como vocês estão aqui a ver, uma aula sobre isso, em que vocês aumentam a consciência e percebem, realmente, olha, também quero ser assim. E eu trago aqui casos de, eu era super preguiçosa quando era mais nova e consegui superar essa preguiça. Portanto, se eu consigo, vocês também conseguem. Lá está, é vocês verem inspiração, seja aqui, quem está a ver e gosta de consumir os meus conteúdos, verem como uma inspiração, como a luz para conseguirem atingir os vossos objetivos, ou então alguma pessoa que vocês vejam até no YouTube, seja o que for, todo o conteúdo que vocês consomem é uma luz para vocês, é uma forma de vocês motivarem. E eu já falei sobre isso na altura da live eu já tinha falado sobre isso há uns stories atrás, que foi há um ano atrás, que eu entrei muito no percurso do minimalismo, eu gostava muito daquela área e eu queria mudar a minha mente, a minha mentalidade para essa área. O que é que eu fiz? Eu já expliquei isso em stories, eu lembro-me de ter explicado a vocês, meus seguidores, mas quem não ouviu, é uma forma espetacular para nós alterarmos a nossa mentalidade e aumentarmos a nossa motivação. Então, que é expor-nos a esse conteúdo. Eu todos os dias ouvia um videozinho
para destralhar as coisas. Eu queria fazer o destralho das coisas para depois vir para esta casa tranquila, não com muita coisa que não precisava. E eu ouvia todos os dias um vídeo sobre esse destralho. E isso foi mudando a minha mentalidade. Isso para mim era uma luz, porque era algo que me estava a motivar, entendem? Então, se vocês conseguirem tirar um insight, uma ideia daquilo que eu estou a dizer agora, é muito, muito, muito importante. Porque vocês, ao lerem um livro, ao ouvir um conteúdo, ao perceberem uma matéria, seja o que for, vocês vão aumentar a vossa dopamina e automaticamente a motivação aumenta, está bem? E também há outra coisa que aumenta muito a vossa luz, ou pode ser a vossa luz, melhor, dito de outra forma e de forma correta a nível português, pode ser a vossa luz, que é o ambiente que vocês cercam. Vocês sabem que as pessoas que vos rodeiam acabam por ser, ou melhor, diz-me com quem andas, eu digo quem tu és. Já ouviram esta expressão, não é? Então, as pessoas que vos rodeiam pode ser muito essa luz. Podem ser pessoas que vos motivam. Imagina, vocês dizem qualquer coisa, olha, eu gostava muito de atingir aquilo. Ai, que estupidez, ai, para quê? Olha, fica sentado, olha, vamos para uma festa. Não, ai, agora ficares a estudar, para quê? Se vocês tiverem um ambiente que irá dizer-vos sempre isto, obviamente que eles não serão a vossa luz para vocês conseguirem atingir os vossos objetivos, antes pelo contrário, não é? Agora, se tiverem um ambiente que vos motiva, lá está, que vos motiva, ele será a vossa luz, ok? Isto que vos agora acabei de explicar, eu expliquei através de um artigo científico. Eu acho que foi bastante simples, espero que sim, que tenham percebido. E outra coisa que eles viram, que os cientistas viram, que eu já falei sobre isso na live do perfeccionismo e eu já vou dizer, obrigada, é que eles no final do processo, pronto, concluíram, tiraram as conclusões deles e depois fizeram outra experiência, que foi trocar, obrigada, que foi trocar o sumo pela água, está bem? Eles, em vez de colocar sumo no biberão, eles colocaram água. Então o macaquinho fez o processo normal, ele viu a luz, clicou no botão 10 vezes e recebeu o biberão. E depois bebeu água. O que é que aconteceu? A dopamina baixou abaixo do nível normal. Baixou muito. Porquê? Porque ele entrou num nível de frustração terrível. E isto porque é que eu vos estou a dizer? Muitas vezes o que acontece é as pessoas colocarem metas irrealistas. Portanto, elas não são reais, elas não conseguem atingir aquelas metas tão irreais que são. E depois as pessoas andam sempre frustradas e não conseguem encontrar essa motivação. Isto eu digo-vos através de processos de reflexão e também a nível de processos químicos do nosso corpo, a nível físico do nosso corpo. Portanto, a nível de reflexão, vocês sabem que se estiverem constantemente a ter frustrações, vai chegar a um ponto em que vocês não querem e acabam por desistir. E a nível químico, realmente, no nosso cérebro, a dopamina desce muito com a frustração e é ela, portanto, é que eu tenho falado muito da dopamina, que é ela responsável para vocês conseguirem atingir o vosso prazer. É ela responsável de vos fazer ter um esforço para atingir uma recompensa. E se ela estiver em baixo, vocês não se movimentam, vocês não têm o comportamento de movimentação até àquela recompensa, ok? E então, por isso mesmo, colocar metas reais, porque acontece a muita gente, eu falei disso na altura da live do perfeccionismo, que muita gente coloca metas irreais e depois acaba por se frustrar. Claro que é assim, nós podemos ter um sonho, eu indico sempre para os meus clientes para sonharem, é muito importante ter sonhos, mas aquelas metas, não digo diárias, mas mais curtas, serem o mais realistas possível, está bem? Porque caso vocês coloquem coisas que sabem que nunca vão conseguir cumprir, chega um ponto em que acabam por desistir, porque existem vários exemplos nesse sentido, porque tal como vocês às vezes se fazem perguntas, eu acredito que façam, mas porquê é que eu desisto? Vocês já fizeram essa pergunta a vocês mesmos, porquê é que será que eu desisto? Existe muito essa pergunta, mas eu comecei um projeto, porquê é que eu desisto? E o motivo pelo qual as pessoas desistem é mesmo porque o cérebro, para nos proteger, quando vê que um processo, um comportamento está a ser fútil e inútil, isto é, não está a trazer nenhum tipo de resultados, para que é que o cérebro vai continuar ou para que é que a pessoa continua? Então é uma forma de o cérebro se proteger. E eles também mostraram isso através de um estudo científico. Mas eu só vou falar se tiver tempo, está bem? Porque senão depois fica muita coisa para vocês. Mas basicamente, uma das grandes curiosidades para os cientistas é porque é que as pessoas desistem.
e fizeram um estudo através com peixinhos para mostrar porque é que será que as pessoas desistem. E depois, se eu tiver tempo, se vocês quiserem saber, eu depois no final digo-vos, está bem? Mas basicamente o resumo desse estudo é que as pessoas desistem porque o nosso cérebro entende que aquele comportamento é fútil porque não está a trazer resultado nenhum, então eu vou parar de o fazer, está bem? E depois no final, eu se tiver tempo já vos explico esse estudo. Porque às vezes lá está, é mais fácil entender com exemplos, sejam eles exemplos reais da nossa vida ou então mesmo estudos científicos que foram feitos com várias ou pessoas, seja o que for, e então tem um grande poder para a pessoa perceber melhor através desse estudo, está bem? Portanto, eu não sei, vocês estão a entender tudo, está a correr tudo bem, porque eu trouxe se calhar um tema um pouco mais difícil, eu acredito que estou a ser o mais simples possível e acaba por ser, lá está, um estudo científico, mas com um exemplo muito que dá para nós colocarmos no nosso dia-a-dia, então dá para perceber bastante bem, porque dá para fazer analogias, como eu perguntei, e depois vou voltar a perguntar, vocês refletirem qual é o vosso sumo, qual é a vossa luz, especialmente estes dois, o vosso esforço, vocês até, acho que é o mais fácil de responder, o vosso botão, não é? Depois estas duas, é muito importante vocês refletirem sobre isso. Pronto, e agora, o que eu quero trazer como, não ainda indo para o fim, ok, estava a ver só as horas, não indo já para o fim, mas quero explicar algo muito importante acerca desta parte da dopamina, que é, o que é que acontece? Acontece que se colocarem metas irreais, obviamente vai haver a frustração e vocês tendem a desistir, está bem? E não é só isso. Se vocês estiverem sempre a focar no objetivo final, portanto, que vai demorar bastante tempo, imaginem que vocês querem passar em algum concurso ao fim de um ano, tá? Vocês começam a estudar agora, daqui a um ano, quero dizer, daqui a um ano eu tenho um concurso, tenho um teste, tá bem? E eu começo a estudar agora. E isto, estudar, é algo que demanda de muito esforço, não é? Que requer de muito esforço. Então, se eu estiver sempre a pensar naquele objetivo final, a nossa motivação baixa imenso. Então, o que é que nós devemos fazer quando nós queremos atingir um objetivo? Esta parte também é muito importante vocês entenderem, que é recompensar o processo. Isto há muita pouca pessoa que sabe, e eu quando descobri, porque lá está, esta aula, esta live que eu estou a explicar é muito dentro da neurociência, e eu quando descobri esta informação, eu fiquei realmente, é muito importante, porque muita gente que foca no processo final, na conquista, por exemplo, naquela meta de chegar ao último escalão da empresa, do salário, seja o que for, e não vê mais nada, só vê mesmo o último escalão, ela quando chega lá, o que é que acontece? É isto. Às vezes acontece aqui um vazio existencial, a pessoa... Ok, agora já está tudo, e agora? Né? Ficam meio perdidas e depois ficam mal a nível mental, e agora o que é que eu faço? Não é? E então, eu com esta informação venho-vos explicar o quanto é importante vocês recompensarem o processo. O que é recompensar o processo? Será que vocês vão adivinhar o que será que é recompensar o processo? Digam-me lá. Tenho aqui pessoas que me podem dizer, isto demora um bocadinho, então vou esperar só um bocadinho para vocês responderem. O que é que será que é recompensar o processo? Eu já falei noutra live de algo semelhante, mas não a mesma coisa. Eu já vos vou explicar. Será que vocês sabem o que é recompensar o processo? Vou aguardar um bocadinho, provavelmente as pessoas podem estar ocupadas ou fazer o jantar, então é mais difícil de responder, porque estamos aqui uma hora perto do jantar e pode ser mais difícil de responder. Então peço só que reflitam, que será que é? Recompensar o processo é vocês, portanto, verem aquele comportamento tão importante quanto aquele objetivo. É algo que parece ser muito difícil, mas vocês começam a fazer e começa a funcionar. Isto é vocês verem que, imaginemos, eu quero emagrecer, seja o que for, e quero emagrecer X quilos. Imagina uma pessoa que quer emagrecer 30 quilos e ela só pensa sobre emagrecer 30 quilos. Ela, se estiver sempre focada no objeto final, pode acontecer aquilo que eu vos disse, a pessoa chega lá, neste caso é um pouco diferente, ela vai ficar feliz, mas a probabilidade de desistir no meio do caminho é muito maior do que se ela recompensar o processo. E como é que ela pode recompensar? É ela todos os dias, por exemplo, alimentar-se de forma correta ou ir ao ginásio fazer exercício físico e recompensar
o próprio comportamento, isto é, ela ficar feliz com o seu próprio comportamento e não a pensar sempre naquele objetivo final. Claro que emagrecer os 30 quilos vai estar sempre na visão, no plano de fundo, não é? A pessoa quer aquilo, sim, tudo bem, mas ela vai recompensar é o processo, entendem o que eu quero dizer? E porquê que isto é tão importante? Porque quando vocês estão sempre a recompensar, portanto, querem sempre ter uma recompensa de acordo com aquilo que estão a fazer, vocês não recompensam o próprio comportamento, o que acontece é que vocês podem deixar de gostar do próprio comportamento. Eu agora vou explicar de outra forma, ok? Então, imaginem, nós, no nosso cérebro, ou nós próprios gostamos de fazer certas coisas. Por exemplo, temos uma criança, há crianças que gostam de jogar futebol e então elas sentem-se bem, não é? Elas têm uma recompensa intrínseca dentro de nós devido a gostar de jogar futebol. Elas não sabem muito bem porquê, mas elas gostam, é um comportamento que elas gostam. E através de estudo também, o que é que os cientistas fizeram? Eles começaram a dar uma recompensa para as crianças que já gostavam de jogar futebol por elas estarem a jogar. O que é que aconteceu? Elas começaram a ficar a só querer jogar por causa da recompensa. Percebem o que é que eu estou a dizer? Portanto, elas não queriam saber do próprio comportamento que elas já gostavam, ok? Eu depois já vou fazer, eu agora abri este parênteses para explicar algo e depois eu já vou fazer a ligação com o que eu estava a explicar anteriormente, está bem? Então, isto é para quê? É para nós não estarmos sempre condicionados agora eu não quero saber do comportamento, ok, eu já gosto daquilo, aquilo para mim já me traz uma recompensa, por exemplo, uma criança que gosta de desenhar, aquilo para ela já lhe traz uma recompensa porque ela gosta de fazer aquilo, mas se a pessoa associar sempre a uma recompensa de fora, uma recompensa extrínseca, portanto de fora, ela vai deixar de dar valor àquele comportamento que ela já gostava de fazer antes. E então aqui, por isso é que eu digo, que era o que eu estava a dizer há bocadinho, recompensar o processo, recompensar o próprio comportamento. Eu ficar feliz por estar a agir assim, por ter aquele comportamento, ok? E é esta a grande mensagem que eu transmito aqui na live, vocês perceberem o quanto é importante vocês recompensarem o próprio comportamento. Hoje fui ao ginásio. Que bom, consegui ir ao ginásio. Claro que vocês vão, que era o que eu já tinha falado em outra live, por isso é que eu iria falar outra vez sobre isso, ficarem contentes com as conquistas. Por exemplo, vocês querem entrar num processo de emagrecimento e ao fim de uma semana fazem exercício físico, alimentam-se bem, a vossa energia vai aumentar. E o que é que acontece? Vocês vão ficar felizes por isso, percebem? Pelas pequenas conquistas. Portanto, são duas coisas diferentes. Recompensar o processo é eu ficar feliz porque eu fiz, ok? Isto é recompensar o processo e depois ter as pequenas conquistas. Portanto, imaginem, eu fico feliz porque eu tenho aqueles resultados. Eu já começo a perceber alguns resultados. Por exemplo, eu estou a estudar para um teste que acontece daqui a uns meses. E eu estou no processo de estudo, eu fico feliz porque eu estou a estudar. Por exemplo, um atleta, claro que ele quer ganhar, não é? Ele quer ganhar, quando vai a uma competição ele quer ganhar, mas ele sabe o que tem que fazer, então ele fica feliz porque todos os dias consegue treinar aqueles X treinos, porque ele sabe que ao treinar aqueles treinos, ele vai conseguir ter uma boa prestação depois na competição. Portanto, ele não está sempre a focar na competição, mas sim naquilo que ele está a fazer. E é trazer esse ensinamento muito dos atletas para a nossa vida também. Portanto, recompensar o processo é isso mesmo, é vocês ficarem felizes com o facto de vocês terem feito. Depois podem associar outra estratégia, que é recompensarem através de... Ou melhor, vocês verem as pequenas conquistas, ok? Portanto, recompensar o processo, vocês ficarem felizes por terem feito e depois vocês olharem para as pequenas conquistas. Em vez de estarem sempre a pensar na perda do peso, olhem também para, estou mais saudável, sinto-me com mais energia, olha, agora durmo melhor por fazer exercício físico, porque quero emagrecer, agora durmo melhor. Vocês olharem para essas pequenas coisas que, se vocês não tivessem essa atenção, ficavam de parte, entendem? Então, esta é uma grande mensagem que eu trago de acordo com a motivação. Como eu vos disse, a motivação não é eu agora tenho um gás para fazer aquilo. Não, há muita coisa por trás. E esta estratégia que eu acabei de explicar, ou estas duas estratégias, ou melhor, ao longo da live fui explicando algumas coisas. A primeira, reflexão sobre quem são, autoconhecimento, conhecerem a vossa identidade. Depois, então,
aqui, para vocês perceberem o sistema de dopamina, para compreenderem que ao melhorarem, porque este processo de recompensar o processo vai aumentar a dopamina, por isso é que eu expliquei essa parte. E esta questão do exemplo do artigo científico foi para vocês fazerem analogias e compreenderem, obrigada, e vocês compreenderem então, ok, qual será que é a minha luz? Vocês conseguirem fazer analogias com este artigo científico que eu expliquei, está bem? E a questão de recompensar o processo vai fazer o quê? Vai aumentar a vossa dopamina. E se a vossa dopamina no vosso cérebro está, portanto, se ela aumentou, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer o processo cada vez mais e não desistem, ok? É então muito importante vocês terem esse aumento de dopamina através de recompensar o processo, tá? Espero que tenham percebido. E depois há muita gente que começa a dizer não basta motivação, não basta motivação. Portanto, a motivação, agora vocês já entenderam realmente o que é, tá bem? Não é aquela força, e sim o motivo para eu agir. E depois, obviamente, se nós adicionarmos o compromisso e a disciplina, as coisas vão correr ainda melhor. Portanto, nós já sabemos que eu sei porque é que eu quero aquilo, tá? O principal, eu já me conheço e eu já sei porque é que eu quero aquilo, porque é que eu quero aquele objetivo. Depois, conheço o meu físico, a parte de toda esta questão da dopamina, ok, o que é que vai fazer aumentar a minha dopamina? A luz, está bem? Lembrem-se disto. Portanto, nós somos a mente, reflexão, depois físico, o corpo, como é que nós vamos conseguir melhorar uma coisa e outra? A mente, reflexão, como eu já expliquei. Depois o físico, através destes sistemas que eu acabei de explicar. Recompensar o processo, saber qual é a luz, utilizar isso a vosso favor, seja vídeos daquilo que vocês imaginam que vocês querem correr. Eu agora quero começar a correr e eu começo a ver pessoas que correm. Eu vou ter muito mais motivação. Entendem o que é que eu quero dizer? Porque é que eu expliquei o artigo científico do macaco? É para vocês entenderem qual é a vossa luz, qual é que é aquilo que vos dá a motivação, ok? E depois aqui, outra forma de aumentar a dopamina é nós recompensarmos o processo. E existe, não sei se vocês conhecem, é muito conhecido o livro Mindset, portanto, entre o mindset, ou a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, que foi uma cientista que fez uma experiência com crianças e ela fez um teste às crianças. E a um grupo de crianças, elas disse, deixa eu ver as horas, estava só a ver as horas para ver se está tudo dentro do tempo. E a um grupo de crianças, ela disse que quando fizeram o teste, portanto entregaram a nota, e esse grupo de crianças disseram assim, muitos parabéns pela tua nota, muitos parabéns pela tua nota. Portanto, eles reforçaram ou deram os parabéns devido à nota que eles tiveram. Enquanto que a outro grupo de crianças, eles deram os parabéns pelo esforço. Muitos parabéns por teres esforçado, por teres estudado. E nem sequer falaram da nota. Só disseram parabéns por teres esforçado. Ok? O que é que aconteceu? Essas crianças voltaram a fazer outro teste. As crianças que portanto, lhes deram os parabéns por terem tido uma boa nota, pela nota, essas não estudaram tanto para o teste. Porquê? Se eu já sou inteligente, não é? Então não preciso estudar. Se eu já tive boa nota, para que é que eu preciso estudar? Para que é que eu preciso ter o esforço, não é? Enquanto que as outras crianças que lhes deram os parabéns por elas terem sido esforçadas, por elas terem estudado, elas não lhes interessava a nota, então elas estudaram. Logo, elas tiveram muito melhor desempenho naqueles testes, ok? Elas não tiveram tanta frustração porque esse teste já era muito mais difícil do que o anterior. Por isso é que as outras crianças ficaram muito frustradas, porque o esforço era muito grande, porque aquele teste era realmente muito difícil e elas também não tinham estudado, então elas ficaram muito frustradas e não estudaram tanto. Porquê? Porque foi elogiado a nota e não o esforço. Por isso, para quem é mãe desse lado, às crianças, elogiem as habilidades delas e o esforço delas e não a parte da inteligência, porque senão elas pensam assim, já estou inteligente, eu não preciso de estudar. Portanto, aqui uma recomendação muito, muito boa para vocês. Que lá está, que foi isso que esse teste, ou que esse estudo mostrou. Portanto, as crianças que foram
lhes deram os parabéns, foram elogiadas pelo esforço, elas tiveram muito melhores resultados. Então, porquê? Porque elas pensavam, vamos esforçar, o que é importante é o esforçar, ok? E isto aqui para vos explicar, então, a recompensar o processo, o quanto é importante vocês recompensarem o processo. Há vários estudos que mostram isso e esse livro sobre esse assunto explica exatamente o mesmo, o quanto é importante nós elogiarmos, dar os parabéns pelo processo, seja a uma criança, seja a nós mesmos, está bem? É igual, é a mesma coisa. São dois estudos diferentes que mostram exatamente a mesma coisa. Um que eu falei sobre as crianças que lhes davam recompensas por elas já fazer uma coisa que gostavam, portanto, elas já gostavam daquele comportamento, elas já apreciavam jogar futebol, fazer desenhos, elas já gostavam daquilo, então elas não faziam porque alguém lhes ia dar alguma coisa. Por isso, quando alguém começou a dar alguma coisa por elas fazerem uma coisa que elas gostam, o interesse pelo aquele comportamento começou a diminuir. Ok? E isto acontece a muitas pessoas, às vezes, por exemplo, que são artistas e que adoram desenhar e vão para artes. E depois, quando começam a ganhar dinheiro por isso, parece que a motivação baixa. Porquê? Porque pensam não no processo que elas já gostavam de fazer antes, mas sim naquilo que vão ganhar, na parte do valor. Por isso, mais uma vez digo, então, recompensar o processo, o próprio comportamento. É a principal coisa para vocês não desistirem dos vossos sonhos e vocês continuarem com a motivação. Está bem? E depois, como eu estava a dizer, já estou mesmo a terminar, eu tinha falado, antes de explicar este estudo das crianças do mindset, eu estava a explicar que, obviamente, se vocês assumirem um compromisso, se vocês estiverem ao vosso lado, ao pé de vocês, a motivação, vocês já têm a motivação, já sabem porque é que estão a agir, estão a recompensar o processo para aumentar a vossa motivação e ao mesmo tempo assumem um compromisso e têm disciplina, não há nada que vos pare, nada. E o que é assumir o compromisso? O compromisso não é com os outros, esse aí é mais fácil, é com vocês que vocês têm que assumir esse compromisso. Em vez de começarem a dar desculpas, acontece muito isso. Eu já tinha explicado aos meus seguidores que veem as minhas lives que quando eu firo o vosso ego, não é por mal, mas é para vocês crescerem. Portanto, coloquem uma águia se eu ferir o vosso ego, mas existe muito aquela parte de não se comprometerem. Eu não me vou comprometer, a responsabilidade é do outro. Não, a responsabilidade de nós conseguirmos conquistar os nossos sonhos é toda nossa, está bem? E então aí assumirem a responsabilidade, deixar as desculpas para trás, ok? Muito importante, deixar as desculpas para trás e assumirem esse compromisso. Depois, têm a disciplina ao vosso lado. O que é a disciplina? É fazer aquilo que não gostam como se gostassem. Tem que ser feito e ponto final, tem que ser feito, ok? Então aí vocês colocarem a disciplina na vossa vida, como eu disse, ninguém vos para. Vocês já têm a motivação, já sabem porque é que ela existe, assumem o compromisso com vocês que a responsabilidade de atingir esses objetivos é vossa e não de outra pessoa e depois mantêm a disciplina, então ninguém vos para mesmo. Ok? Então eu ainda queria falar sobre alguns assuntos, mas se calhar vou falar noutra live. Eu gostava de falar, se vocês quiserem, se vocês gostarem, eu posso falar sobre outro assunto. Se calhar hoje já fica muito tarde, porque já são 8 horas, ou quase, já são quase 8 horas, e vocês vão jantar, por isso para vocês não vos vai dar muito jeito ficarem aqui. Então, o que é que eu vou-vos perguntar? Se vocês quiserem, eu depois trago outra live para vos explicar o jejum de dopamina. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas há muita gente a falar sobre isso agora, muitos vídeos no YouTube, fazer jejum de dopamina, não sei o quê. Há muita coisa sobre isso e depois eu explico também aquele estudo dos peixinhos para vocês perceberem melhor porque é que desistem, está bem? Se vocês gostarem e quiserem, depois eu faço também uma live para complementar esta, para vos explicar porque é que as pessoas desistem de acordo com aquele estudo. Como eu vos digo, é muito mais fácil de entender através de estudos, de analogias, do que dar aqui definições. E a minha live nunca são definições, portanto eu acredito que vocês consigam perceber porque é sempre o mais simples possível para que vocês entendam, está bem? E algo que eu gostaria bastante de trazer, ainda gostava de ter falado aqui, era do jejum de dopamina, que tem-se falado muito, e lá está, porque quando este mundo muito acelerado, eu não sei se vocês sabem, mas eu deixo-vos aqui só um bocadinho, e eu já desligo a live, para vocês poderem ir jantar. Mas não sei se vocês sabem, mas o nosso Instagram, os vídeos, é das coisas que mais aumenta a nossa dopamina.
E é por isso que a gente não consegue sair do Instagram quando estamos nos vídeos, porque é muita novidade para o nosso cérebro. O nosso cérebro gosta de novidade. Ele não gosta de gastar energia, mas gosta de novidade. Deixa-me ver novidades, porque quanto mais novidades nós temos, maiores formas nós temos de nos proteger, não é? E o nosso cérebro só quer o quê? Poupar energia e proteger-se para sobreviver, ok? E então, algo que aumenta muito a nossa motivação, a nossa dopamina, são estes vídeos rápidos do Instagram. Por isso é que há pessoas que passam horas e horas no Instagram e depois não têm dopamina para fazer aquilo que é preciso, porque aumentam muito, muito nas redes sociais e quando é, por exemplo, para apreciar uma bela paisagem, não conseguem. E é aí que entra o jejum de dopamina. E depois, se vocês gostarem desse tema, eu depois venho com uma live explicar-vos, está bem? Uma excelente noite. Eu vou só acabar com uma frase, que é uma frase do Sr. Viktor Frankl, que é um senhor que esteve na guerra do Holocausto e ele é muito conhecido, aquilo que ele diz é realmente, tem muita sabedoria, que é basicamente, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. É basicamente o que eu falei a live toda, é isto, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como, ok? E deixo-vos a reflexão de qual é o vosso sumo, qual é que é a vossa recompensa de tudo o que têm feito, do vosso objetivo que vocês querem atingir. Qual é que é a vossa recompensa? Fiquem com esta reflexão, está bem? E se depois quiserem a live sobre aquele assunto, eu venho cá explicar-vos. Como eu disse, já estou em cima da hora e depois vocês querem jantar, então prefiro falar depois noutra live, porque eu agora devo-vos um bocadinho, que já vos explica bastante coisa, mas depois eu quero aprofundar-me um bocadinho mais. Como vocês viram, aprofundei-me aqui nos estudos, então quero-me aprofundar um bocadinho mais, está bem? Muito obrigada, obrigada, obrigada e boa noite. Obrigada.